Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Militar World. Alguns dias atrás, vimos aqui no canal que Israel tem realizado bombardeios pesados na Síria, com o objetivo de atingir bases aéreas, que nas últimas semanas estiveram no epicentro das negociações entre a Turquia e o governo interino sírio. E acabam de surgir imagens que mostram que uma dessas bases foi bastante danificada. Como vemos, o presidente turco ofereceu apoio econômico e militar em troca da oportunidade de consolidar a presença turca no centro da Síria. Os relatos indicam que as negociações já atingiram um estágio avançado e a Turquia já estaria até construindo novas bases aéreas e instalações militares no país, o que tem gerado preocupação em Israel. Os ataques a essas instalações militares nos últimos dias, segundo analistas, servem não apenas como um aviso ao novo regime sírio, mas também como uma mensagem à Turquia, mostrando que Israel está pronto para suprimir quaisquer tentativas de mudar o equilíbrio de poder na região. O relacionamento, já deteriorado entre Turquia e Israel, pode piorar consideravelmente à medida que a Turquia planeja assumir o controle dessas bases na Síria. Líderes militares israelenses estão bastante preocupados com a ideia da Turquia estabelecer uma presença significativa em bases aéreas no país. Muitos desses líderes já começaram a se posicionar de forma a afirmar que esse estabelecimento pode aumentar as tensões regionais e até mesmo elevar o risco de um confronto direto com a Turquia. Embora as chances de um embate direto entre Israel e Turquia ainda permaneçam baixas no momento, a situação pode mudar rapidamente, pois a região já é altamente volátil. Esses ataques israelenses a essas bases podem ser o início de uma escalada. Embora ainda não tenha havido confrontos diretos entre as forças israelenses e turcas até agora, a situação segue sensível. Os dois países têm tido um relacionamento de altos e baixos ao longo dos anos. Uma possível reaproximação em setembro de 2023 desmoronou rapidamente com os ataques em Israel, que deram início à guerra contra o Hamas. E o crescente atrito ocorre enquanto ambos os lados buscam conquistar território na Síria após a queda do ditador Bashar al-Assad em dezembro. O novo governo, estabelecido pelo grupo HTS, que liderou o golpe com apoio da Turquia, ainda não obteve controle total sobre o país. Nesse vácuo, e após a drástica diminuição da influência russa, tanto a Turquia quanto Israel têm buscado expandir suas esferas de influência na Síria. Israel vem ampliando o território que controla no sul, enquanto a Turquia procura aumentar sua presença militar no noroeste e, mais recentemente, no centro do país. No início deste mês, o presidente turco Recep Erdogan alertou, sem citar diretamente Israel, contra a intervenção na Síria. Ele afirmou, abre aspas, aqueles que buscam se beneficiar da instabilidade da Síria não terão sucesso. Não permitiremos que dividam a Síria como imaginam. Fecha aspas. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu realizou uma reunião de gabinete no início desta semana para tratar das crescentes tensões com a Turquia. De certa forma, ele até retratou um confronto como sendo inevitável. Em janeiro, um comitê consultivo do governo israelense já alertava que o país deveria se preparar para um possível confronto direto com a Turquia. O comitê indicou que as ambições da Turquia de restaurar sua influência poderiam gerar um aumento nas tensões com Israel, potencialmente evoluindo para um conflito. Uma guerra direta entre esses dois países, ambos com grandes capacidades militares, seria devastadora. A Turquia, embora com um poder militar inferior ao de Israel, possui um arsenal formidável, incluindo
a maior frota de caças F-16 fora dos Estados Unidos, muitos dos quais modernizados, além de drones avançados, tanques e defesas aéreas modernas, além de armas de longo alcance. A capacidade de operar a partir de bases na Síria colocaria os aviões de guerra turcos mais perto de Israel. E, com a implantação de defesas aéreas, essa combinação criaria um espaço aéreo muito mais restritivo do que o que a Força Aérea Israelense tem atualmente ao operar livremente sobre a Síria. Ter essas bases com aeronaves e defesas aéreas permitiria que a Turquia frustrasse os planos de Israel de realizar ataques no país, mantendo o novo regime sírio militarmente desarmado. No entanto, em um confronto direto, a Turquia ficaria em desvantagem em muitos aspectos. Israel possui uma força aérea superior, combinando uma frota de caças F-15 e F-16 com jatos furtivos F-35, além de poderosos sistemas de defesa aérea e militares com vasta experiência em combates reais. Israel também conta com o apoio firme dos Estados Unidos, que fornece bilhões de dólares em armas e munições, além de inteligência. Apesar da retórica cada vez mais acalorada, vários fatores podem reduzir a probabilidade de um conflito. E os Estados Unidos são justamente um desses fatores. Sendo Israel um aliado-chave dos Estados Unidos e a Turquia um membro da OTAN, um eventual confronto colocaria os norte-americanos em uma posição delicada, tendo que dialogar com os dois lados. Além disso, dada a situação já sobrecarregada de Israel, lutando em várias frentes, e o fato de que um conflito poderia prejudicar as alianças ocidentais da Turquia, essa é uma guerra que ambos os países tentarão evitar. Ainda assim, a situação na região é volátil e, em resumo, não há mais certezas em relação à estabilidade do Oriente Médio. Os recentes ataques no norte de Israel marcaram a violação de um cessar-fogo que havia sido estabelecido em novembro entre Israel e o Líbano. O território libanês foi novamente palco de um ataque militar, com foguetes disparados em direção à cidade de Kiryat Shmona, no norte de Israel. Este ataque, ocorrido na manhã de sexta-feira, reacendeu a tensão na região e resultou em uma resposta imediata das forças israelenses. 2 foguetes foram lançados do Líbano. O primeiro foi interceptado pelo sistema de defesa de Israel, enquanto o segundo não conseguiu atravessar a fronteira, caindo dentro do território libanês. Embora o impacto tenha sido limitado e os foguetes não tenham causado grandes danos, o evento representou uma violação clara do cessar-fogo que havia sido acordado entre os dois países. Desde então, a mídia internacional, em particular a brasileira, tem relatado o incidente com uma visão distorcida, omitindo informações cruciais sobre os eventos. Israel, como sempre, deixou claro que qualquer lançamento de foguetes contra seu território seria tratado com severidade. E foi exatamente isso que aconteceu. As Forças de Defesa de Israel, IDF, responderam rapidamente ao ataque, lançando ataques aéreos no sul de Beirute, um dos redutos do Hezbollah, grupo terrorista que atua no Líbano. O alvo principal foi um prédio utilizado pelo Hezbollah para a fabricação de drones que são usados em ataques a Israel. A operação israelense foi precisa e, ao contrário do que muitos reportaram, a IDF tomou medidas para minimizar os danos aos civis. Antes de atacar o prédio, a IDF emitiu um alerta de evacuação para a população nas proximidades, algo que raramente ocorre em cenários de conflito armado. O Hezbollah, por sua vez, negou qualquer envolvimento com o lançamento dos foguetes, alegando que o ataque não tem relação com o grupo. Porém, o governo libanês e as forças armadas do país já haviam iniciado uma investigação sobre o incidente, com o exército libanês buscando identificar e prender
os responsáveis pela violação do cessar-fogo. A responsabilidade pela segurança do Líbano recai sobre o próprio governo libanês, e Israel deixou claro que qualquer ataque originado no Líbano seria tratado como responsabilidade do Estado libanês, independentemente de quem o tenha realizado. Em resposta aos ataques de sexta-feira, o exército de Israel iniciou uma série de bombardeios aéreos contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Um dos principais alvos foi um prédio em Beirute, localizado no sul da cidade, que, segundo informações da inteligência israelense, era usado para a produção e armazenamento de drones. Este ataque foi o primeiro desde a assinatura do cessar-fogo, em novembro de 2023, e teve grande repercussão internacional. Antes de atacar o prédio, as forças de defesa de Israel tomaram uma precaução rara em situações de guerra. Emitiram um aviso de evacuação para os civis que estavam nas proximidades. Essa estratégia de aviso é conhecida como toque no telhado, em que uma munição de baixo poder destrutivo é disparada no topo de um prédio-alvo para alertar a população de que um ataque maior ocorrerá em breve. Esse tipo de ação é uma demonstração clara do esforço de Israel em evitar danos a civis, um contraste com a maneira como as organizações terroristas, como o Hezbollah, operam, colocando suas infraestruturas de guerra no meio da população civil. A mídia brasileira, no entanto, tem dado muito mais atenção à reação de Israel, tratando-a como uma afronta, enquanto omite a violação do cessar-fogo pelo Líbano. A narrativa tem se concentrado apenas no ataque israelense a Beirute, ignorando completamente o lançamento de foguetes contra Israel. A atitude de Israel foi uma resposta direta à agressão e, apesar de todo o esforço de Israel para minimizar os danos aos civis libaneses, as ações de autodefesa do país têm sido amplamente criticadas. É importante entender o contexto completo dos ataques. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, continua a operar livremente dentro do Líbano, e o governo libanês não tem conseguido controlar as ações das milícias. Israel tem reiterado que qualquer ataque originado no Líbano será considerado responsabilidade do país, e a resposta israelense reflete essa postura. Ao invés de atacar indiscriminadamente, como frequentemente ocorre em outras partes do mundo, Israel tem tomado precauções para evitar danos à população civil, algo que é frequentemente ignorado pela mídia internacional. No caso de Beirute, as forças de defesa de Israel não apenas atacaram o prédio, mas também avisaram a população civil, permitindo que evacuassem a área antes do ataque. Isso demonstra uma preocupação genuína com a segurança dos civis, algo que não é visto nas ações do Hezbollah, que utiliza a população civil como escudo humano. Os novos ataques realizados pelas forças de defesa de Israel no sul do Líbano geraram uma grande repercussão nas mídias internacionais, principalmente naquelas de países como Brasil, Espanha e França. O alvo principal desses ataques foi uma instalação que, segundo informações do exército israelense, era usada pelo grupo terrorista Hezbollah para armazenar drones e outras armas. Esse ataque ocorre após disparos de 2 foguetes lançados do território libanês contra o norte de Israel, uma ação que levou Israel a responder com uma ofensiva aérea na região. A situação entre Israel e o Líbano, que estava em um período de cessar-fogo desde novembro, se deteriorou rapidamente após esses disparos. As forças israelenses, em resposta imediata, informaram que um dos foguetes foi interceptado pelas defesas de Israel, enquanto o outro caiu dentro do próprio território libanês, sem causar maiores danos. Embora o Hezbollah tenha negado qualquer envolvimento nos ataques, a situação
é de extrema tensão, com o governo libanês sendo cobrado por Israel para responsabilizar o país por qualquer atividade de militantes em seu território. O exército de Israel não se limitou a reagir ao ataque, mas também emitiu um alerta à população civil de Beirute, especificamente nas áreas próximas ao alvo que seria atacado. A evacuação foi ordenada para garantir a segurança dos civis antes do ataque, e imagens de pessoas fugindo a pé e de carro começaram a circular nas redes sociais. O objetivo da operação israelense era destruir uma infraestrutura de drones, que, segundo os militares, estava sendo usada para fabricar e lançar drones carregados de explosivos utilizados em ataques contra alvos israelenses. Esse tipo de estratégia, adotada por Israel, que inclui alertas prévios à população e ataques pontuais, é criticado por alguns, mas ao mesmo tempo é visto como uma tentativa de minimizar os danos à população civil, ao contrário de outros ataques realizados por grupos terroristas como o Hezbollah, que frequentemente utilizam civis como escudos humanos. A reação israelense, por mais contundente que tenha sido, seguiu um protocolo que visa alertar os civis e destruir as ameaças terroristas específicas, sem causar danos colaterais desnecessários. A crítica à postura de Israel, no entanto, tem sido uma constante nos meios de comunicação. Muitos jornais internacionais têm se concentrado nos danos à infraestrutura libanesa e nas imagens dramáticas dos civis fugindo das áreas de conflito. Mas é importante destacar que Israel, antes de lançar seus ataques, não apenas avisou a população para evacuar a área, como também disparou tiros de advertência, conhecidos como toque no telhado. Essa tática é utilizada para alertar os civis de que um ataque está prestes a ocorrer, dando-lhes tempo para se afastar da área. O argumento de que Israel age de forma desproporcional é frequentemente levantado por aqueles que se opõem às suas ações. Mas o exército israelense defende que a responsabilidade pelos ataques recai sobre o Hezbollah e que, ao utilizar a população civil como escudo, o grupo terrorista torna-se o verdadeiro responsável pelos danos causados. Israel já demonstrou várias vezes que qualquer ataque ou disparo de foguetes contra seu território, mesmo que não venha diretamente do Hezbollah, é considerado uma responsabilidade do Líbano, já que o grupo terrorista tem bases e opera dentro do território libanês. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, fez uma declaração contundente, alertando que a situação no sul do Líbano não pode continuar sem uma resposta firme. Ele afirmou que Israel garantirá a segurança de suas fronteiras e não hesitará em retaliar contra qualquer ameaça. Esse posicionamento reflete a determinação de Israel em não permitir que grupos terroristas como o Hezbollah possam operar livremente em áreas tão próximas de suas fronteiras. Em meio a esse cenário, a comunidade internacional se encontra dividida sobre a legitimidade das ações de Israel. Enquanto alguns argumentam que Israel tem o direito de se defender contra ataques de foguetes, outros criticam a forma como o país lida com a população civil do Líbano, sugerindo que suas ações são excessivas. No entanto, a postura israelense de fornecer avisos prévios à população e atacar de forma direcionada, visando exclusivamente a infraestrutura do Hezbollah, é vista como uma tentativa de evitar mais vítimas civis. O ataque a Beirute e a destruição da instalação de drones do Hezbollah é mais uma evidência da complexidade e da violência do conflito entre Israel e grupos como o Hezbollah. Cada ação gera uma reação, e a situação continua sendo um ciclo de agressões e respostas. Enquanto o Hezbollah insiste em continuar suas operações contra Israel, o país se vê forçado a defender suas fronteiras,
mesmo que isso signifique colocar em risco a estabilidade da região. A situação no Líbano é um reflexo das tensões regionais mais amplas no Oriente Médio, onde a luta pelo controle, pela influência e pela segurança continua a afetar diretamente as vidas das pessoas. O que está em jogo não é apenas a segurança de Israel, mas também a estabilidade do Líbano e de toda a região, com implicações que vão além do alcance de qualquer ataque aéreo ou ofensiva militar. A opinião pública global segue dividida, mas a realidade no terreno é inegável. Enquanto o Hezbollah continua a representar uma ameaça para Israel, o exército israelense mantém sua postura de retaliar com precisão, seguindo a lógica de defender seu território e garantir a segurança de seus cidadãos. No entanto, essa guerra, com todas as suas complexidades e nuances, continua a afetar milhares de civis, tanto israelenses quanto libaneses, que se veem no meio de um conflito onde suas vidas são impactadas diretamente por decisões militares e políticas de ambos os lados. Que você sempre acompanha aqui no canal Militar World. Um forte abraço a todos e até a próxima.